Olá pessoal, aqui é o Marcos Loubé e essa será a nossa primeira videoaula do meu canal secundário VL Games Informática. Como funciona um computador? Este canal, pessoal, será dedicado somente a videoaulas. Essa será a nossa primeira, uma aula única, né? Depois nós entraremos no Windows. Essa aqui a gente vai aprender como funciona um computador. Primeira coisa, pessoal, é o gabinete, a primeira peça do computador. Dentro do gabinete, pessoal, vai a memória RAM, a CPU, HD, a placa-mãe, tudo que vai permitir o seu computador de ligar, tudo dentro do gabinete. Mas o gabinete, ele é importante para o desempenho da minha máquina? Sim, ele é importante. Por quê? O sistema de ventilação. Observem as setas aqui comigo, as entradas e saídas de ar do gabinete. A gente sabe que para ligar um computador é necessário energia, e energia libera calor, então ele esquenta. O sistema de ventilação do seu gabinete é importante para o bom funcionamento da máquina. E quanto melhor o sistema de ventilação, mais caro e melhor é o gabinete, beleza? Vamos ver o segundo componente, a placa-mãe, né? A famosa placa-mãe. Ela é responsável pelo encaminhamento dos dados de um lado para outro. Ela permite o tráfego de informação. Vamos ver um exemplo. Olha, aqui, pessoal, vai o processador. Aqui vai a memória RAM, o pente da memória RAM. Aqui vai a placa de vídeo para quem tem, e aqui são as entradas. Tudo que tem dentro do seu gabinete é ligado nesta placa-mãe. Por isso que ela é chamada de placa-mãe, porque ela liga todos os componentes do computador. E ela faz essa interligação entre eles, esse tráfego de informação entre um componente e outro, entre uma peça e outra, entenderam? Então, vamos ver o próximo componente. A memória RAM, pessoal. A memória RAM, ela é uma memória temporária. Por que temporária, pessoal? Porque ela não armazena dados por muito tempo. Ela vai armazenar dados por um certo limite de tempo e depois ela vai apagar esses dados. Como que ela apaga esses dados? Quando você reinicia o computador. Vamos ver aqui o que é a memória RAM. É ela quem executa tarefas, determina quantos processos podem rodar ao mesmo tempo. Ela faz leitura de itens, como a música, jogos, vídeos, abre e fecha aplicações e roda várias ferramentas. Portanto, quanto mais memória RAM no dispositivo, melhor e mais rápido serão os processos de enviar e-mails, ouvir música, jogar e assistir a vídeos. Ou seja, é ela que executa essas ações do computador. E quando você reiniciar, ela vai zerar essas informações, pessoal. Ela é apenas temporária. Tudo que tem dentro do seu computador vai ficar em outra memória que a gente vai ver agora. O hard disco, o disco rígido, também mais conhecido como HD. Ele é a memória permanente, pessoal. Tudo que tem dentro do meu computador, as músicas, jogos, vídeos, tudo está dentro do meu HD. Ele é a minha memória permanente. Mesmo que eu reinicie o meu computador, vai continuar ali, gravado dentro da minha memória. O que acontece? Eu baixo um programa. Aí ele está dentro do meu HD. Na hora que eu clico para executar este programa, ele manda a informação lá para a memória RAM. E aí a memória RAM que vai executar o programa, entendeu? E aí quando eu reiniciar, ela vai zerar tudo que eu fiz no computador durante aquele tempo. Vamos ver o que é o HD mesmo. O HD é a memória permanente da máquina. Dentro dele está tudo que tem no sistema. Música, vídeo, foto, jogos, o próprio sistema operacional, né? O sistema operacional é o Windows, o Linux, seja lá qual você usar. Processador, pessoal, esse daqui é o dono da famosa sigla CPU, ele é a Central Única de Processamento. As pessoas confundem, chamam o gabinete ou a máquina de CPU. É errado eu chamar a minha máquina de CPU. CPU é o meu processador, a minha Central Única de Processamento, entendeu, pessoal? O CPU ele é apenas uma das peças do meu gabinete, da minha máquina inteira, beleza? Então vamos ver o que é um processador. A sua função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Basicamente, um processador é uma poderosa máquina de calcular. É ele que acelera, é ele que faz todo o processo acontecer, pessoal. Isso é o CPU. Vamos ver o próximo componente. O cooler, muito importante também. Aqui a gente tem dois coolers. O primeiro,
que é este daqui. Ele é o cooler do processador. E este segundo, mais simples, é o cooler da máquina. Esse cooler aqui, pessoal, ele vai em cima do processador. E esse cooler da máquina, ele vai nas entradas e saídas de ar do gabinete. Vamos ver o que é o cooler. Ele faz a ventilação da máquina, como se fosse um ventilador, pessoal. É ele que refrigera a sua máquina, o cooler, entendeu? Muito importante para o bom desempenho, né, da máquina, a refrigeração dela. E por fim, a fonte, né, pessoal? A função da fonte é transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua. Ela serve também como uma última linha de defesa, depois do no break e do estabilizador. Então a fonte também ela é muito importante aí para o funcionamento da sua máquina, né? E hoje, né, com o avanço tecnológico dos equipamentos dentro da máquina, a fonte também necessariamente tem que ter mais, né, potência, mais energia. E aí a gente entra com teclado, mouse, fone, monitor e som, né? Necessariamente só o monitor, o teclado e o mouse, né? A caixinha de som e o fone, só se a gente quiser ter. E aí eu completo a minha máquina, o meu computador. E ele fica, né, uma máquina completa. A gente viu dentro do gabinete, como é tudo dentro do gabinete, né? O gabinete, a placa-mãe, o processador, a memória RAM, o HD, o cooler e a fonte, né? E depois o monitor, o teclado, o mouse, a caixinha de som e um fonezinho aí. Você finaliza a sua máquina, o seu computador. Beleza, pessoal? É isso mesmo. A próxima videoaula a gente vai entrar no Windows, o passo a passo. A gente vai ter, pessoal, como se fosse uma aula de informática online, belezinha? Então, esse canal é apenas para videoaula. Eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, pessoal. Só clicar em inscreva-se aí, ó, não custa nada, tá bom? Obrigado aí, abraço e é nóis.